sobre o que eu ministraria. E o tema da mensagem desta manhã é: o seu passado te deixou ensinamentos, mas ele não liberou decretos para o seu futuro. Você pode repetir comigo? Erga a sua mão e fala: o seu passado te deixou ensinamentos, mas ele não liberou decretos sobre o seu futuro. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 11. Se vocês tiverem a tradução da King James atualizada, tem algumas opções de Bíblia aí. Se você tiver a King James atualizada, eu achei a tradução perfeita para a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações essa manhã. Tem, Zé, aí ou não? Tem? Ótimo. Então, vamos ler juntos, do verso 1 ao verso 11, Evangelho de João, diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele assentou-lhe e ensinava. Os escribas, fala comigo, escribas. Quem eram os escribas? Eram os judeus conhecedores da lei, conhecedores da palavra, e eram eles que reproduziam a verdade, a lei. Fala comigo assim: eles reproduziam a verdade, a palavra, a lei do Senhor na íntegra. Isso significa que não podia ter partidarismo. Isso significa que não era o que eles achavam, era o que estava escrito aonde? Na lei. Prestem atenção. E os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na, fala comigo, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque volta mais, de novo no verso 6, por favor. Presta atenção, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como o quê? Como se não tivesse. Grava essa partezinha, verso 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Verso 10. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Igreja, é um pequeno texto poderoso. E eu já passei por ele várias vezes, já ministrei várias vezes. Mas nunca ministrada como o Senhor ministrou no decorrer dessa semana. Porque o texto ele diz assim que Jesus ele estava ensinando. E no templo, ele não estava num lugar comum, Jesus ele estava no templo. E de repente, a palavra do Senhor diz que alguns escribas, doutores da lei e fariseus se aproximaram trazendo uma mulher. Só que essa mulher, segundo a Bíblia, ela não vem de maneira natural. Essa mulher não vem chamada por Jesus. Jesus não foi ele que olhou para essa mulher, percebeu os pecados dela e disse aqui: vem aqui, mulher, que eu preciso falar com você, ou eu preciso apresentar o seu pecado. Não, a Bíblia está dizendo que ela foi pega à força, ela foi forçada a estar diante de homens. Agora imagina uma situação,
Você está num determinado lugar e de repente, para que Jesus seja provado no seu caráter, alguém chegue até você para te humilhar. Alguém te toma a força para te trazer perante Jesus, para denegrir a sua imagem. Será que você consegue perceber quão atingida essa mulher foi nas suas emoções? Quais são os sentimentos dessa mulher quando ela foi exposta diante de homens e diante de acusadores? E esses acusadores olharam para Jesus e disseram: na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E o que o Senhor acha disso? Essa pergunta foi um tanto quanto maldosa, porque se Jesus usasse a lei de Moisés, ele quebrava a dele, que é a graça. De alguma forma eles queriam achar algo para que pudesse acusar Jesus. Mas essa mulher, o sentimento dessa mulher foi de justiça própria, vergonha, acusação, medo, insegurança. Porque na lei de Moisés também o homem que era pego em adultério, ele também tinha que ser apedrejado. Mas onde estava o homem? E Jesus, naquele momento, ele não podia julgar a lei de Moisés. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando muitos dizem que o que vale hoje é o Evangelho da Graça, é o Novo Testamento. O próprio Jesus, ele disse: eu não vim para quebrar, para revogar a lei. Eu vim para cumprir. Mas diante disso, Jesus entendia qual era a maldade que estava no coração daqueles homens. E naquele momento, ele simplesmente se encurvou. E quando a palavra do Senhor diz que ele escrevia na terra, ele estava no templo. Ele não estava na areia brincando como a gente brinca, pastora Carol, no mar. E a gente vai desenhando o nomezinho, daqui a pouco vem a água e apaga tudo. Aí como criança você desenha de novo, não. Os historiadores acreditam que ali ele estava em cima da rocha, dentro do templo. E aquela rocha estava cheia de areia. Só que quem é a rocha eterna? Jesus. E ele ali, com o dedinho, ele escrevia algo que o texto não nos revela o que ele escrevia. Mas eu creio que ele estava exercendo o seu papel de Jeová Tsiniquendo, o Deus da justiça. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso advogado. E de repente então ele se levanta. E um bom advogado, ele vem para defender. Um bom advogado, ele vem para fazer o quê? Trazer a honra novamente, para o qual o seu nome está sendo julgado. E Jeová Tsiniquendo então se levanta, porque Ele é o Deus da justiça. E Ele olha para aqueles acusadores, e Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Quando Ele faz essa pergunta, Ele está dizendo: porque com a mesma medida que vocês estão medindo elas, vos serão medidos também. Igreja, muitas vezes nós somos esses fariseus, esses escribas. Quando nós cobramos do outro, cobramos do nosso irmão a santificação, que nem nós conseguimos alcançar. A perfeição que nem nós conseguimos alcançar. E assim nós conseguimos, como fariseus,
contaminar a igreja do Senhor, tirar a pureza da igreja do Senhor. Jesus olhou para eles em outra pergunta, mais ou menos, ele disse assim: qual a diferença de vocês para ela? Se tem algo que ela fez que vocês não façam, que atire a pedra. Que vocês sentenciam ela. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nem Jesus veio para julgar. Só Deus tem a capacidade de julgar o ser humano. E quando ele lança essa palavra mais uma vez, a palavra do Senhor está dizendo que agora ele se abaixa. E sabe o que me chama a atenção? É que ele diz assim, no versículo 6, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como que? Se não tivesse ouvido. Erga as suas mãos. Fala comigo assim, todas as vezes que o inimigo vem para me acusar, Jesus não faz questão de ouvir. Assim como alguém for julgar você, for julgar outra pessoa, não faça questão de ouvir. A palavra do Senhor está dizendo, Jesus não fazia questão de ouvir. Era como se aquelas acusações entrassem no ouvido e saía no outro. Sabe por quê? Porque Jesus entendia que quando Deus chama um pecador para perto, Ele pode usar várias situações. Ele pode usar pessoas para te acusar, pessoas para te pegar e levar para mais perto dele. Porque quando nós sofremos ataque, quando nós sofremos acusações, quando nós sofremos perseguições, presta atenção nisso daqui. Fala muito mais do vai e não peques mais do que você é hoje. Fala muito mais daquilo que tem para o seu futuro do que você faz hoje. Fala muito mais. E quando nós somos acusados, como somos colocados diante do Senhor, que o inimigo quer nos expor, nos trazer vergonha, ele não está sabendo que ali está começando uma nova história. Ele não sabe que é a partir dali que começa uma nova caminhada. E a palavra do Senhor diz assim no verso 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Ele o que? Se levantou. Sabe quando foi que Jesus se levantou na Bíblia? Atos, capítulo 7, verso 54, vamos ler comigo? Atos, capítulo 7, verso 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Os dentes dos acusadores chegavam a ranger. 55. Contudo, Estevão, que? Cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, cheio da presença, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio da palavra de Deus, santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé. À direita de Deus, e exclamou, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Erga a sua mão, fala todas as vezes que o diabo tenta contra mim, Jesus se coloca de pé. Agora vira para essa pessoa e fala assim, se Jesus
sentado, Ele é poderoso. Imagina quando Ele te levanta para ser Jeová te siniquendo na tua vida. Oh! Se Ele à direita sentado, Ele é poderoso. O que dirá Ele quando Ele se levanta, quando Satanás quer te acusar? Verso 8. E ele novamente se inclinou. E ele escrevia na terra pela segunda vez. Ele se inclinou. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Henrique, pastora Carol? Aquele que lava os pés, aquele que inclina não joga pedra, porque quem lava os pés olha para o chão, não olha para a acusação. Quem está curvado, quem está inclinado, que é a posição do crente, porque o lugar mais alto que o crente pode chegar é aos pés da cruz. Aquele que está curvado a lavar os pés, aquele que está curvado para morrer para si mesmo, não tem visão e nem direção para lançar pedras, porque a sua posição é de humilhação, e aquele que é humilhado sempre será exaltado. E no verso 9, diz assim: então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Sabe o que eu tiro de lição? Quando Jesus olhou e viu todo mundo voltando, sabe qual é a visão que eu tenho? É cada um pegando as suas pedrinhas, pegando a sua arma de morte, abaixando as suas cabeças. E ali estava exposto a qualidade espiritual de cada um. Porque a qualidade espiritual das pessoas que amam julgar o próximo é nítido. A gente vê aquilo que carrega. Porque quando um crente carrega algo bom, carrega no coração. Mas quando carrega algo mal, carrega nas mãos. E ali ele disse: os mais velhos começaram a sair, os mais novos. E ali se expôs a qualidade espiritual deles, pecadores. E eu posso ver eles voltando para casa, deixando as pedrinhas para trás. Deixando as pedrinhas para trás. Mas eu posso ver uma mulher envergonhada, insegura, exposta, rejeitada, acusada, humilhada, olhando para frente e dizendo: eu vou, mas não vou pecar mais. Eu vou, porque agora eu tenho uma palavra. Eu vou, porque a vergonha me aproximou do mestre. O que faz a diferença não é aquilo que eu passei até aqui. O que faz a diferença não é quem eu sou até aqui. O que faz a diferença é de quem eu me aproximei. E mesmo sendo eles que me empurraram até o mestre, quando eu toco no mestre, o mestre me toca. E quando o mestre me toca, eu quero dizer algo novo. É coisa nova chegando, é coisa boa chegando. E ele diz: vai e não peques mais. Vai, porque eu sou contigo. Vai e muda a sua história. Pessoas são usadas para tentar te matar, mas
toda situação que vem para te atingir é para te aproximar mais de Deus. E é aí que a glória de Jeová te siniquendo se revela o Deus da justiça. Deus pode usar necessidades para mudar a sua história e te aproximar mais de Deus. Evangelho de João capítulo 4, a mulher samaritana. De repente ela foi ali pegar água no poço, e ali estava Jesus, um judeu, e de repente o judeu que não falava com os samaritanos, olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Oh, tu és judeu? Você não pode falar com um samaritano. E ele diz: mulher, se tu tivesses o dom de sentir quem eu sou. Olha o que Jesus diz: o dom de saber quem eu sou. Quantas vezes Jesus quer falar conosco, quantas vezes Jesus está do nosso ladinho, mas nós não temos o dom de saber quem Ele é, quem está falando conosco, quem está nos incomodando, quem está permitindo, pastora Carol, sermos atingidos, afligidos. E de repente, aquela mulher, Jesus olhou para ela e falou: e onde está o seu marido? Ela falou assim: eu não tenho marido. Ele olhou para ela e disse: é verdade, você não tem marido, porque os outros 5 que você teve não era marido. Aí ela: Senhor, eu vejo que tu és o mestre, o profeta. Aí ele disse: pastorzão, a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Vai lá, anuncia aquilo que te foi revelado. Corre lá, anuncia que o mestre te encontrou. Corre lá e anuncia que hoje mudou a sua história, porque a necessidade fez você se aproximar de mim. E o Senhor está dizendo: isso que você está passando, essa humilhação que você está passando, não é para te tirar da presença, não é para te desanimar, não é para te desamparar, é para Ele refletir a glória dEle na tua vida e dizer: vai filho, eu sou contigo, mostra quem eu sou. É a oportunidade que o Senhor nos dá para mostrar quem é Ele em nós e através de nós. Então deixa Jesus usar pessoas, deixa Jesus usar situações, deixa. Apenas espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Porque quando Ele vem, Ele faz um milagre. Quando Ele vem, Ele muda a história. Quando Ele vem, Ele toca. Quando Ele vem, Ele tira as pedras. Quando Ele vem, Ele dá de beber. Quando Ele vem, Ele dá uma direção. Quando Ele vem, Ele amplia a nossa visão. Quando Ele vem, Ele traz a cura. E presta atenção, a verdade é que Deus nunca se esqueceu de nós. Ainda que o mundo tenha esquecido, ainda que as circunstâncias, ainda que as situações te colocam assim. 2 Samuel capítulo 9, Mefibosete, neto de Saul, neto do rei. Sabe aonde ele estava? Lá no lugar do esquecimento. Sabe onde ele estava? Escondido em Lodebar. Lodebar significa lugar de vergonha. O neto de um rei, herdeiro de um império, esquecido no lugar da vergonha. Porque Mefibosete era aleijado. Não porque ele nasceu aleijado, mas porque durante uma guerra jogaram ele no chão.
Porque durante uma guerra o próprio Satanás tentou riscar a história de Mefibosete. Porque numa guerra tentaram manchar e remover, tirar a herança de Mefibosete. Mas uma aliança feita entre Jonatas, o seu pai, e Davi, fez com que um homem de Deus se lembrasse de restaurar a casa caída de Saul. Opa! Eu tenho uma aliança com Jonatas. Saul, seu pai, se perdeu, mas Jonatas não. Jonatas era um homem de honra. Jonatas era um homem de aliança. E eu quero honrar o filho dele. Gente, oi, existe algum filho ainda? Alguém da casa de Saul? Opa, tem sim, tem um filho de Jonatas. Onde ele está? Lá no lugar do esquecimento. Humilhado. Quando ele bateu, lá na casa, lá onde estava. Ei, Mefibosete está aí? Está sim. Pode chamar ele para mim? Aí diz a Bíblia que chega Mefibosete. Ele já era um pouquinho aleijado. E diz a Bíblia que ele tremeu na frente de Davi. Você veio aqui para quê? Para me matar? O que você quer de um cão morto como eu? Olha a pergunta que ele faz a Davi. O que você quer de um cão morto como eu? Olha a visão que Mefibosete tinha dele mesmo. Porque o que nos atrapalha de viver o futuro é as crenças que o passado deixou em nós. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Mefibosete, ele já sabia que ele estava ali esquecido, humilhado, subjugado. E quando Davi veio procurá-lo, veio buscá-lo, ele olhou para Davi e ele falou aquilo que ele pensava na sua alma. Ele disse: o que você quer com um cão morto como eu? Mas erga a sua mão e fala assim: quando Jesus se levanta, ele vem para derrubar os decretos do passado e restituir a sua nova história. Davi olha para ele e diz: eu não vim buscar o cão morto, eu vim buscar o filho do rei para se assentar à mesa, como está escrito na palavra. Eu vim aqui cumprir a promessa de Deus na sua vida. Eu vim aqui dizer que por um tempo você foi esquecido, mas Jesus se levantou e Ele se lembrou de você. E Ele disse que tira o pobre do pó e o faz assentar na mesa de príncipes e de princesas. Você quer um reflexo disso? Essas meninas aqui. Essas aqui, Tatiana, Reni. Eu falo com propriedades, toda vez que ela vem aqui eu falo isso, né, Reni? De onde Tatiane veio, chegou lá em Terra Vermelha, direto do presídio, subjugada, esquecida, humilhada. De onde Reni veio? Do tráfico, andava armada, braba igual um cariá. Mas Jesus amansou ela. Hoje ela senta na mesa de príncipe e princesa, não é de pastor que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é da mesa colocada pelo rei. Quando eu vou em Vila Velha, eu vou no Shopping Vitória, 4 horas da tarde, estão elas lá, a pastora Henriette, comendo comida japonesa nos melhores restaurantes do shopping. Todo dia! Todo dia! Trabalham lá dentro do shopping. Tatiana está grávida. Está vindo mais um Elias aí. 5 meses de gravidez. A empresa encostou ela e paga o salário dela, não é pelo governo, não é pela empresa. Sabe o que é isso, pastora Henriette? É a fidelidade que Deus te honrou. É Deus tirando o pobre do pó e fazendo elas assentar em lugares que muitos não podem sentar. Porque a riqueza não é aquilo que o seu dinheiro pode comprar. Riqueza é aquilo que o dinheiro não compra, que é paz, caráter, segurança do Pai, paternidade de Deus, alegria de Deus, fidelidade de Deus, justiça de Deus, abraço de Deus, amor de Deus.
Quando Jesus se levanta, é para revogar o seu passado e escrever para você uma nova história. Quando Jesus se levanta, é porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Então não se apavore quando Jesus te chamar para fazer algo para Ele. Não sente inseguro, incapaz, porque Ele não te chama pela sua capacidade, pela sua inteligência. Ele te chama porque Ele sabe o que Ele tem para entregar nas suas mãos. Porque o que nos move não é o que somos, o que nos move é quem nós amamos. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nessa manhã, Jesus vai apagar decretos do passado na sua mente. Decretos que te fazem paralisar na sua caminhada. Decretos que te causam medo, pânico, pavor. Porque Jesus se levantou novamente. E Ele está prontinho para buscar a sua noiva santa. Eu sinto as pegadas de Jesus. Está pertinho dele buscar a noiva, mas antes, Ele quer adornar a noiva. Nenhuma noiva encontra com o noivo antes de ser adornada. Nenhum noivo encontra com a noiva antes de estar vestida para as núpcias. Xarabalabacalabachá. Nenhuma noiva encontra com o noivo sem estar com a coroa na cabeça. E Jesus quer adornar a igreja. Jesus quer honrar a sua igreja. Antes que Ele venha buscar a sua noiva santa, imaculada, sem mancha, de vestes brancas, uma noiva preparada, uma noiva arrependida. E nesta manhã, Jesus se levantou para julgar as suas causas. Nessa manhã, o advogado se levanta para trazer o teu nome ao lugar de honra novamente. Nesta manhã, o advogado se levanta para colocar os acusadores que vêm contra ti para correr, para colocá-los de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se por um caminho ele veio contra ti, por 7 caminhos ele fugirá de vós. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, dê ordem aos teus anjos aqui nesta manhã. Pessoas nessa manhã que chegaram aqui tristes, sem esperança, possam ser tocadas, possam ser removidas as vestes de choro, de humilhação, de pranto, de falta de esperança, e como aquela mulher, receber um toque e dizer: vai, e não peques mais, porque tem uma nova história para ti. Deixa Jesus fazer algo novo. Deixa Jesus escrever a sua história de novo. Deixa Jesus apagar este passado. Deixa Jesus remover esse decreto de morte, liberar os decretos de vida, de esperança. Deixa Jesus pegar as pedras que jogaram contra ti e fazer delas escada para você subir. Deixa Jesus remover os cacos da sua alma abatida. Deixa Jesus renovar as suas forças. Mas existe algo que ainda me chama a atenção no Evangelho de João, capítulo 4, na mulher samaritana. Ela foi verdadeira com o Senhor. Ela disse: eu não tenho marido. Porque naquele momento ela não tinha mesmo. Porque Jesus disse: os outros 5 não eram maridos. Jesus não disse que aquele que ela estava atualmente. E ela disse: verdade. Jesus quer ouvir de você: sim, Senhor, verdade. Até hoje eu brinquei com as coisas do Senhor. Sim, Senhor, é verdade. Até hoje a minha vida foi de mentira, foi de engano. Sim, Senhor, é verdade. Até hoje eu sou simpatizante na sua presença. Jesus está esperando a verdade do seu coração, para que Ele possa apagar os decretos do passado que tem te paralisado. Porque não tem como apagar o passado se você não colocar ele para fora e jogar no mar do esquecimento. Não tem como apagar o passado se você ainda o pratica.
quando praticamos aquilo que é do passado, nós liberamos o decreto do futuro, porque o meu amanhã depende da forma que eu vou escolher viver hoje. Deixa Jesus escrever tudo novo. Entregue o seu coração a Ele de verdade. Muitos já eram para estar vivendo algo novo, mas não entende. Por que não entende? Porque as práticas, os decretos do passado continuam fazendo parte da sua história. E Jesus, Ele fala assim: como eu posso te perdoar se nem você mesmo se perdoa? Como eu posso fazer algo novo se você tem preferido estar com coisas velhas dentro de você? Marcos capítulo 2, verso 22. Como pode colocar vinho novo em odre velho? Para o novo chegar, o velho precisa sair. Mas o Senhor está disposto a colocar o teu nome novamente no lugar de honra. O Senhor está disposto a olhar para você e dizer: vai que eu sou contigo. Vai que eu estou na tua frente. Vai que eu liberei algo novo. Vai que os teus acusadores não vão mais te perseguir. Vai que o teu caminho agora é um caminho de promessa, um caminho de honra. Então somente Ele diz: vá e não peques mais.